E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos continuar aí o nosso curso de React? Então, beleza. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre Styled Components, tá? Styled Components, ele é uma biblioteca muito popular no React e ela serve para o desenvolvimento de estilos em aplicações de React. Ou seja, a gente vai utilizar a técnica de CSS em JS, ou seja, vou trabalhar isso significa o quê, então? Que eu posso escrever o CSS diretamente dentro do código JavaScript de um componente. Então, eu crio estilos isolados e dinâmicos sem precisar de arquivos CSS separados. Então, no React, os componentes são encapsulados e reutilizáveis, como a gente disse na aula anterior, certo? O Styled Components ele leva esse conceito para os estilos, permitindo que cada componente tenha seu próprio estilo, o que ajuda a evitar conflitos de escopo e torna o código mais modular e organizado. Tá? Então, as vantagens são, ele tem um estilo escopado, ou seja, cada componente tem seus próprios estilos, ou seja, não afetam outros componentes da aplicação, e ele gera classes CSS únicas e dinâmicas, e ele vai evitar essas colisões de nomes. Tá? Além de trazer um CSS dinâmico, né, galera? Ou seja, eu posso alterar os estilos com base nas props passadas para um componente, tornando os estilos dinâmicos e ajustado, né, conforme você monta o seu componente, tá bom? Traz também uma melhor organização, ele traz suporte a temas, então para trabalhar com tema claro, com tema escuro, isso faz, por exemplo, né, isso facilita muito a troca de temas ao longo de toda a aplicação. E aí, a gente tem ali a questão da instalação e a questão da utilização desse cara, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar ali, vai colocar em prática a nossa folha de estilos, tá? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar para a tela do React, tá? Então, nós paramos aqui nessa tela, né? Então, o que a gente fez de último escopo foi esse cara. Agora a gente vai organizar o nosso header. Então, vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a instalação da dependência, tá? Então, a gente vai dependência não, da biblioteca, né? Vamos falar o termo mais correto ali. Então, a gente vai vir aqui, ó. Então, a gente tem o nosso amigo aqui, beleza? E aí, esse carinha aqui que a gente vai utilizar, ele é o seguinte. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai abrir o nosso terminal, certo? No nosso terminal, a gente vai entrar no nosso projeto. Então, cd meu projeto, certo? E aqui dentro do meu projeto, eu vou fazer a instalação. Então, para instalar qualquer biblioteca, a gente vai fazer isso aqui, ó, npm install, e aí eu vou colocar styled-components. Opa, escrevi errado. Components, certo? Esse cara, eu vou dar um Enter aqui agora, e ele vai fazer a instalação para mim. Esse cara ele vai ser instalado dentro do pacote JSON, então ele vai aparecer aqui, ó, React, React DOM, aqui a gente tem algumas bibliotecas de dependência já, e aí ele vai fazer essa instalação, ele já joga essa instalação dentro do package, pronto, JSON, né? Então podem perceber ali que já está sendo feita a, a instalação. Então vamos aguardar um pouquinho. Foi feita a instalação, traz algumas vulnerabilidades, algumas coisas ali, nada demais. Ele aparece aqui para a gente, Styled Components, e está feita ali a nossa utilização, beleza? Vou fechar aqui o terminal agora. Tá? Então, o package JSON recebeu uma nova atualização. Tá? Só vou fechar esse cara. E agora, o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer o seguinte. Tá? A partir de agora, a gente vai criar dentro de header e de navbar uma estrutura. Então, vamos começar com o header. Tá? Então, o nosso header ele vai trabalhar da seguinte maneira. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai chamar o nosso estilo. Então, como que eu faço? Então, import sempre, tá? Styled from e vou chamar quem? A biblioteca que eu instalei, que é a biblioteca Styled Components, certo?
fiz a instalação da minha biblioteca. Como eu não utilizei a minha biblioteca ainda, tá? O que que acontece? Ela vai ficar opaca para a gente ali. Então, o que a gente vai criar aqui agora são estilos dinâmicos com props. Então, é uma das maiores vantagens ali do Style Components, né? É a capacidade da gente trabalhar a criação, ou seja, de criar estilos dinâmicos com base nas props passadas para o componente, tá? Então, isso acaba sendo bem interessante para a gente. Então, primeiro eu faço um import, né, do styled aqui. Eu estou dentro aqui do app. Opa, só que eu coloquei no lugar errado, né, gente? Vamos tirar daqui, ó, do app. Eu não vou utilizar aqui, vamos colocar no header. Agora sim, ó, tá? Coloquei ali o meu styled components. E aí o que que acontece? Eu vou criar aqui pra gente, tá, o seguinte estilo. Eu vou criar ali, trabalhar um espaçamento, vou centralizar, vou trabalhar uma cor de fundo, tá? Vou trabalhar um padding, uma cor específica. Então a gente vai fazer algumas configurações ali. Então, como que a gente trabalha, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai entender o alinhamento dos estilos. Então, a gente pode alinhar os componentes styled components e estilizar elementos dentro de outro componente de maneira semelhante, tá? Então, é muito parecido com o que a gente faz ali dentro do próprio SAS, tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos lá, então. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai criar aqui, né? Então, a estrutura é essa, ó. Vou criar uma const para mim, tá? A partir dessa constante que eu criei, eu vou nomear, vou dar algum nome. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, header container, ok? Esse header container, ele vai representar esse meu header aqui, ó. Esse meu header vai ser substituído pelo header container. Então, eu crio uma constante header container, tá bom? Essa header container será igual a styled ponto o elemento que eu vou substituir, que é o header, ok? Aqui, ao contrário do CSS, que a gente põe chaves, aqui a gente vai colocar a crase, né? Então, quem não sabe fazer a crase, shift ali, onde tem um acento crase agudo, né? Vou dar um enter, ele vai criar as crases para a gente ali. Vou dar um enter, mais um. E aqui dentro, ó, vou dar um tab aqui dentro a gente consegue trabalhar. Percebam que ele está tanto opaco aqui como aqui. Por que que ele está opaco? Porque eu não utilizei ainda. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, header container, e substituir o meu header aqui, ó, vou substituir o meu header, ó, substituir aqui também, certo? Então agora sim eu criei um módulo de CSS que eu posso trabalhar. Aqui dentro, galera, eu posso trabalhar qualquer estrutura. Só um ponto muito importante que eu vou dar uma dica de extensão agora. Por quê? Porque vocês vão perceber, ó, vou colocar aqui, ó, display flex, ele vai completar para a gente, ele vai fazer como a gente já está acostumado. Se você não tiver uma extensão instalada, você vai ter que digitar tudo manualmente, ele não vai dar o autocompletar, ele vai ficar tudo numa cor só. Então já vem para essa extensão aqui, ó. Vocês vão instalar essa extensão VS Code Styled Components. VS Code Styled Components, tá? Ao fazer a instalação dessa extensão, vocês conseguem aí trabalhar já muito mais próximo do CSS tradicional que vocês estão acostumados no HTML, tá bom? Então, vamos lá. Então, façam a instalação e agora a gente vai continuar ali e vai configurar nosso primeiro CSS dentro de um componente. Bom, vamos lá. Então, vou colocar aqui. Primeiro de tudo, né? Então, agora eu vou trabalhar com CSS normal, tá, gente? Então, agora eu estou trabalhando um CSS aqui dentro do JavaScript. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou dar um display flex. Certo? Ó, dei um display flex. O display flex, se vocês observarem, né, a gente já começa aqui, ó. Ele já vai dizer aqui que o componente header ele não está com estilo definido. Já tem um erro aqui para a gente, tá? Então vamos lá. Então vamos diminuir aqui, ó. O meu header ele não está com ele não está definido para a gente aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó, const header container styled.header. Vamos
só continuar aqui um pouquinho mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, vou dar um display flex. Vou colocar aqui, vou colocar as configurações, o justify content space between, ok? Vou alinhar também, ao centro, né? O que mais eu posso colocar? Vou colocar aqui um padding, tá? Esse padding aqui eu vou trabalhar com 10 px e 20 px, 10 px em cima e embaixo, 20 esquerda e direita, tá bom? Posso inserir também aqui uma cor. Então eu vou colocar aqui a cor, essa cor será a cor do texto, né? Aqui, certo? Vou colocar um peso na fonte, então vou trabalhar aqui. Vou colocar bold. E por último aqui eu vou colocar um background color, tá? E aí eu vou trabalhar aqui a seguinte cor. Vou colocar a cor que eu escolhi foi 004-7BA, beleza? Então eu tenho essa estrutura aqui pra gente, beleza? Bom, e aí vamos verificar novamente. Vocês vão perceber que o erro ainda está aqui, ó. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o styled não está definido. Então, olha que importante esse erro aqui, ó. Eu estou dizendo aqui, ó, esse meu styled eu coloquei S maiúsculo. E nesse cara eu coloquei minúsculo. Então, eu vou alterar aqui, eu vou colocar minúsculo aqui. Né, styled, automaticamente ele ganhou vida aí. E o styled passou aqui parou, né, de ter ali um tracejadinho embaixo. Se a gente observar agora aqui, ó, ele vai prontinho, ó. Olha que legal, né? Então eu já coloquei. Então o que que eu fiz? Background color, ele determinou essa cor azul. O bold deixou aqui o meu logotipo já mais forte, assim como os itens, né? Quando eu dou um display flex, eu coloco um ao lado do outro. Quando eu coloco o space between, eu coloco eles separados, né, com uma mesma distância entre eles. E quando eu faço um alinhamento, eu estou alinhando esses caras ao centro. Eu dou o center, eu estou alinhando esses caras ao centro, beleza? Então, essa é a forma de trabalhar com styled components. Vamos lá continuar mais um pouquinho? Vamos trabalhar aqui o Navibar. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos para o Navibar, vamos brincar um pouco. O Navibar, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma importação de quem? Eu preciso importar quem? Eu preciso importar o meu style. Import styled. Né? E olha que legal, muitas vezes ele começa a autocompletar para a gente. Styled from, styled components. E aqui, quando ele autocompleta, ele completa com aspas duplas, tá? Então, nesse caso, não tem muita diferença na utilização de simples e duplas. Beleza? Eu sei que isso pode gerar uma confusão, mas só para deixar claro aqui, não tem essa diferença. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir, né? Eu vou substituir aqui o meu elemento, tá? E aí, como que eu posso trabalhar? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui o meu elemento, né? O L, esse UL aqui, eu vou transformar. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu poderia ter isso aqui, ó. Eu poderia aqui ter um nave, certo? Ó, se eu fosse criar uma estrutura um pouco melhor, eu poderia fazer isso, ó, tá? Então aqui eu posso também arrumar Ctrl Shift, opa, não é Ctrl Shift F, Alt Shift F, que ele arruma ali a indentação, tá bom? Bom, vamos lá. Então eu tenho o meu nave e eu tenho o meu style. Então eu vou começar a substituir esse cara. Então eu vou vir aqui, ó. Primeiro de tudo eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma const que eu vou chamar de navbar container igual a styled.nav e vou colocar aqui a minha crase, certo? Aqui dentro eu vou dizer só o seguinte, que o meu display será flex, tá? O meu justify content será o space around, certo? Vou alinhar meus itens ao centro.
ok? E por último eu vou dar um padding. Esse padding será de 16 pixels em cima e embaixo e 0, tá bom? Prontinho ali, certo? O navbar container ainda não está claro, porque eu vou trocar, vou substituir esse cara aqui, ó. Então eu vou pegar esse navbar aqui, ó, esse navbar container, vou copiar, Ctrl C, né? E vou colar ele aqui, ó, navbar, ó, tá? Então agora, se eu for observar esse cara aqui, né? Ele criou um espaçamento um pouco maior aqui, ele tem uma estrutura para a gente ali dentro do nav. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui para a gente, né, mais um CSS. Então eu tenho que repetir o que eu vou fazer. Então agora eu vou criar aqui, ó, eu vou criar uma const que eu vou chamar de menu, tá? Igual styled ponto UL, certo? Vou dar minha crase, ok? E aqui dentro dessa styled.ul eu vou criar algumas configurações. Eu já posso criar também, né, uma outra constante aqui, ó, const item menu, por exemplo, onde eu vou chamar esse cara, ele será o styled, ele vai representar a lista, certo? Ok? Então, aqui, por exemplo, na minha lista, eu posso colocar alguns elementos. Então, eu vou colocar aqui color, ok? Então, a minha cor dos meus elementos de lista será branca. Ah, mas será que eu posso colocar aqui? Se eu não colocar essa cor também, gente, até faz sentido. Por quê? Porque eu já tenho aqui uma estrutura, ele já tem o branco aqui, né? Então, eu posso evitar ali trabalhar com códigos a mais. Então, eu posso vir aqui, posso fazer o seguinte, ó, né? Então, dentro desse cara, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Vamos lá. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar margem 0,16 pixels, tá? Eu vou colocar o cursor pointer, né? Por quê? Porque o cursor pointer ele traz isso aqui pra gente, ó. Opa, não foi, vamos ver. Ah, obviamente não foi, por quê? Porque o meu item menu aqui, ó, ele não foi utilizado aqui, ó, tá vendo? Ó, item menu, ó. E todos esses caras aqui. Aí, nesse caso, eu vou utilizar a abertura e o fechamento dele, tá vendo? Ó? Então, você pode... Certo? Ó, item menu. Então, agora, se eu venho nesse cara aqui, ó, o meu ponteirinho aparece, minha mãozinha aparece, que é o cursor pointer, tá vendo? Então, eu posso ainda continuar brincando. Então, eu posso colocar que ele é pointer, eu posso dizer que eu tenho aqui, por exemplo, quando eu quero fazer um hover, então eu uso o e-comercial, dois pontos, hover, e aí aqui sim eu uso as chaves, que é o tradicional do CSS, e eu posso colocar aqui, ó, text decoration, underline, né? E aí quando eu testar esse cara aqui agora, ó, passei o mouse, ó, ele aparece para mim aqui, certo? Eu também posso trabalhar com esse cara aqui, ó, né? Então, aqui no item de lista, a gente também pode trabalhar com outros elementos. Então, eu posso colocar um justify content, space around, eu posso colocar outros elementos, eu posso trocar a cor aqui, se eu quiser, do meu item. Tá? Tudo isso ele é muito importante e vai configurando ali o nosso CSS. E aí a gente pode fazer as alterações. Se a gente observar agora, né, ó, a gente tem dessa maneira aqui, tá? Ó, os bullets. Então, eu vou retirar esses bullets
e vou jogar tudo numa linha só. Então, o que eu vou fazer aqui agora para a gente? Ó? Eu vou pegar aqui no cursor, logo acima do cursor, eu vou colocar aqui, ó, list style, dois pontos, none. Isso vai retirar os bullets, tá? Eu vou pegar esse menu e eu vou aplicar no meu UL, tá? Então ele será a minha UL, né? Como vocês podem ver aqui, ó, será o meu menu agora, ok? Tá? E aí a gente tem esse escopo aqui até agora, tá? Ó. Agora, nesse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar daqui, ó, do Navbar Container, o Display Flex e o Space Around no Justify Contents. Ó que legal. E vou trazer esse cara para cá, ó. Certo? Vou dar um Alt Shift F. Aqui ele não vai funcionar? Não vai funcionar, não vai conseguir identar para a gente aqui. Então vamos aqui, deixar bonitinho aqui, ó, para a gente. Beleza? Ó. Vou dar esse Space Around, o Display Flex. Venho aqui agora e vocês vão perceber, ó, que ele já alinhou. Ou seja, eu tenho um componente, o Style componente funcionando, ou seja, eu passo o mouse em cima deles, eles vão assumir ali e eu consigo configurar com o CSS o meu componente. Beleza, galera? Tá? Então, a gente vai encerrar aqui, a gente já está com um bom tempo de gravação. Tá? E é isso, então. Então, percebam que é extremamente importante aqui a gente trabalhar, né, com Style de Components. O Style de Components ele ajuda muito a gente, ele traz uma abordagem para estilização em React muito bacana, porque ele combina a flexibilidade do CSS com ali, né, tudo aquilo que o JavaScript pode oferecer para a gente. Então, quando a gente vai encapsular os estilos dentro dos próprios componentes, a gente consegue melhorar a modularidade, facilitando dessa forma a manutenção e oferecendo assim uma maneira mais dinâmica de trabalhar com CSS. Tá? Especialmente, pessoal, quando a gente tem aplicações que têm uma quantidade muito grande de interações e mudanças de estados. Tá? Então, para fechar a aula aqui, as vantagens principais incluem a criação de estilos escopados, a possibilidade de utilizar CSS dinâmicos e o suporte a temas. Isso vai tornar ali o seu projeto, a sua solução, bem interessante, você vai conseguir deixá-la muito mais organizada e os seus projetos front-ends ficarão muito bacanas e dentro das boas práticas ali, utilizando o Style de Componentes, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.